tema é 11 anos anunciando Cristo, a esperança viva. Salmo 71, versos 4, 5 e 6 diz assim: livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Pois em Ti, por Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Glória a Deus, pode sentar. Glória ao Senhor. Este Salmo 71 é atribuído a Davi. Glória, glória, glória. Atribuído à autoria de Davi. E que mesmo já idoso, em idade avançada, ele estava sendo perseguido, enfrentando muitas lutas com seus opositores e inimigos. Então, diante dessas situações, ele clama a Deus por socorro e livramento. Às vezes a gente pensa que com o passar da idade, ganhando experiência, a gente vai ficar livre de algumas lutas. Não. Os desafios, eles continuam. E o que nós ganhamos mais é maturidade para enfrentar esses desafios. Davi estava já com a idade avançada e ele clama a Deus por socorro e livramento diante dos inimigos que o perseguiam. Então Davi, ele diz: a minha confiança, Senhor. Ele lembra o Senhor, está no Senhor desde a minha mocidade. Algumas versões dizem desde a minha infância. E ele diz: só o Senhor, só em Ti, somente em Ti, só o Senhor tem sido a minha esperança desde a minha mocidade. Mas, irmãos, aí eu, meditando nesse tema, eu pude ver o que é esperança. O que é esperança? Esperança é uma expectativa, é uma espera de um bem favorável. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz assim: que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. E nós não temos nenhuma dúvida que a esperança do salvo, ela não é uma esperança incerta, ela não é uma esperança falível, ela jamais será uma esperança frustrada. Por quê? Porque é garantida por um Cristo vivo. Porque é garantida por Cristo a esperança viva. Interessante que quando Davi fala que a sua esperança e a sua confiança foi colocada no Senhor em toda a sua trajetória, desde a sua tenra idade, desde a sua infância. Eu lembro que, por exemplo, Israel, todas as vezes que eles desviavam a sua confiança e a sua esperança no Senhor, eles sofriam. Todas as vezes. Bom é confiarmos no Senhor, somente no Senhor, a nossa esperança viva. Mas, irmãos, por que Cristo é a nossa esperança viva? Por quê? Pergunte para o seu irmão: por que Cristo é a nossa esperança viva? Porque quando Ele morreu na cruz, as nossas esperanças não ficaram frustradas. Aleluia! Pelo contrário, elas renasceram. E quando Cristo ressuscitou, elas foram confirmadas. Levante a sua mão e diga: Cristo é a minha esperança viva.
Inclusive há uma frase bem conhecida: Deus está morto, de um filósofo alemão. Mas não há nada que se possa confiar nesta frase, porque o autor desta frase hoje jaz numa sepultura. Mas Cristo que está esta noite aqui, está vivo pelos séculos dos séculos. E se eu fosse você, levantaria a minha mão e glorificava o nome do Deus eterno. Essa frase é uma vã filosofia. Ele está morto, mas o nosso Cristo, o Deus que tem te sustentado, está vivo. Você sente a presença dele? Aleluia! Paulo disse na sua carta, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, ele afirmou: de fato Cristo ressuscitou. Irmão, essa é a verdade fundamental do Evangelho. Esta é a verdade essencial do Evangelho. Esta é a verdade insofismável, inegável do Evangelho da esperança. Aliás, o Evangelho é esperança para este mundo desesperançado. Aleluia! Há muitas seitas com as suas filosofias, mas nenhuma delas tem um túmulo vazio. Nenhuma delas tem um Cristo ressuscitado. Elas têm muitos adeptos, mas não têm a esperança de um Cristo ressuscitado e que pode dar vida àquilo que está morto. Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor. João estava na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, verso 8. Já idoso. E ele estava ali por quê? Por causa da palavra de Deus e da pregação de um Cristo ressuscitado. Aleluia. Estava ali isolado na ilha de Patmos. De repente, ele ouviu uma voz como o som de muitas águas. E ele diz: eu virei para olhar, para ver quem falava comigo. E João, idoso João, tem a visão do Cristo. Não um Cristo com a coroa de espinho, não. Não um Cristo ferido, não um Cristo marcado, não de um Cristo derrotado, não de um Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas de um Cristo que esteve morto e agora está vivo. E ele olha, e o texto de Apocalipse 1 diz que ele não suportou e caiu como morto. Meu Deus! Aleluia. E às vezes você se acha tão pequeno, tão sem importância, alguém te olha e te despreza. Mas quando ele virou para trás, glória a Deus, ele viu um Cristo glorificado. Seus cabelos eram brancos como a neve. Ele calçava um sapato como de latão reluzente. As suas vestes eram brancas. E ainda assim, um Cristo eterno, poderoso, soberano, vivo, verdadeiro, olha para João, um simples mortal, e diz assim: João, não temas. E ele te diz esta noite: não temas, não temas, não temas.
para você esta noite aqui. João, você está aqui, isolado nessa ilha. Os homens poderosos lá pensam que podem parar esta palavra, este evangelho. Mas eu, João, tenho a chave. Eu tenho a chave da morte. Eu tenho a chave do abismo. Eu tenho a chave do inferno. João, eu venci a morte. Ele diz para você nessa igreja tão amada, pastor Ricardo, tão preciosa, que tem se comprometido por anos e anos com o verdadeiro evangelho. Ele diz: eu tenho a chave, eu tenho a autoridade, eu estou aqui. Levanta. Diga para o seu irmão: levanta-te. Ele está contigo, o Senhor sabe, pastor Hilton. Esse é o evangelho do Cristo, a esperança viva. A morte não pode conter. A morte não pode conter. O abismo não pode prender. Ele ressurgiu de lá com a chave. Então nós vivemos um tempo de tanto desespero. Nós estamos quase saindo de uma pandemia. Estamos vendo aí uma crise mundial que já estende os seus tentáculos em todas as áreas da sociedade mundial. Mas nós temos uma igreja, o evangelho, que prega Cristo a esperança para este mundo. Você pode glorificar, você pode louvar, você pode honrar esta noite. Perceba uma coisa: quando João olha para ver quem estava falando com ele, a primeira visão que João teve foi os 7 castiçais de ouro. E ele diz assim: no meio dos 7 castiçais, eu vi um semelhante ao Filho de Homem. E este um é Jesus. Os 7 castiçais representam a igreja do Senhor. Portanto, eu estava meditando neste tema. Quando o Senhor falou comigo, preste atenção numa coisa: o evangelho da esperança do Cristo vivo tem que ter uma coisa. Quando o mundo olha para a igreja, quem é que ela tem que ver primeiro? Que eles têm que ver no meio da igreja, no centro da igreja, Jesus. E aí o Senhor começou a ministrar muito comigo nessa passagem. Oh, aleluia. Glórias. Cristo vivo é o tema central do Evangelho e da Igreja de Cristo. Quando o mundo que está desesperançado, pessoas com depressão, pessoas se suicidando, pessoas mergulhadas nos vícios, na pornografia, nas drogas, sem esperança nenhuma, pessoas com síndrome do pânico, pessoas doentes na sua alma, nos seus sentimentos, no seu psicológico, olham para a igreja. Não é o homem que ela tem que ver, mas é o Cristo. Cristo é o tema central da igreja. Portanto, a nossa pregação de esperança, ela tem que ser cristocêntrica. Aleluia. Lamentavelmente, em alguns lugares,
Cristo no centro. Nós temos visto, sim ou não, pregações, louvores antropocêntricas. O homem é o centro. Jesus está lá fora batendo. Se vocês deixarem eu entrar, eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. Portanto, quando o mundo olha para nós, quando o mundo olha para a igreja, o que eles procuram ver é Cristo, o centro. Nosso evangelho hoje tem que ser um evangelho cristocêntrico e bíblico. Eu quero louvar a Deus esta noite, porque assim não dá muito ibope, né, pastor? Não chama muita gente. Um evangelho onde Cristo é o centro, onde a Bíblia é pregada. Mas eu quero que você levante a sua mão esta noite. Aleluia. Porque aqui há um evangelho verdadeiro sendo pregado. Aqui há homens e mulheres comprometidos com a verdade. É Cristo que é exaltado neste lugar. É Ele que é o centro, é Ele que está em primeiro lugar neste lugar. Aleluia. Irmão, o que seria de nós? O que seria do mundo, irmão? Se Cristo não fosse a esperança viva. Se Cristo não fosse a esperança viva, aquela multidão que assistiu Jesus ser crucificado e ficou ali até o seu último suspiro, e diz os evangelhos que eles voltaram para casa chorando e batendo no peito, teriam guardado esta cena e passado de geração em geração. Se Cristo não fosse a esperança viva, as mulheres que foram ao túmulo de Jesus para ungir o seu corpo teriam retornado dali tristes e frustradas. Se Cristo não fosse a esperança viva, aquelas mulheres não teriam ouvido as palavras mais poderosas e maravilhosas de todos os tempos, da boca de um anjo que virou para ela e disse assim: o que vocês procuram? Elas estavam olhando para dentro do túmulo, e a última cena que elas iriam ter era aquela, uma pedra. Mas elas olharam e não encontraram ali o Cristo. E o anjo disse: o que vocês procuram? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Levante a sua mão e glorifique a Ele. Se Cristo não fosse a esperança viva, nós não estaríamos aqui esta noite. Aleluia. Por isso que tem aquele louvor, porque Ele. Você pode louvar? Posso crer no amanhã, adorando a Ele, porque Ele vive. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque Cristo é a esperança viva. A igreja e cada crente deve se levantar
e pregar essa esperança. Mesmo em meio aos grandes desafios do século 21, mesmo em meio de sofrimento, nós devemos nos levantar corajosamente, ousadamente, poderosamente, seguramente e pregar ao Cristo a esperança viva. Diga para o seu irmão e para a sua irmã: esta pregação deve ser urgente. Aleluia! Oh, glória! Irmão, se você recebeu esta esperança, se você vive esta esperança, eu não entendo por que tem crente que recebeu essa esperança, que diz que vive essa esperança, que canta essa esperança e que se prostra muitas vezes e adora essa esperança, mas não prega essa esperança. Eu não sei pregar. Charles Spurgeon diz que se um crente não é um missionário, ele é uma farsa. Todos nós somos um missionário da esperança viva. Mas eu não sei pregar. Você não precisa saber. Você só precisa crer, receber nessa esperança viva. Diga para o seu irmão: é urgente. João disse: nós já estamos vivendo a última hora. Filhinhos, é já a última hora. Tem muitos anticristos aí. Tem muitos falsos profetas aí. E esta noite aqui nesse lado, tem jovens que Deus tem chamado para um compromisso na palavra. Aleluia. Se eu estou falando a verdade, levante a sua mão ali. E Deus manda dizer: é urgente. Essa pregação é urgente. Mateus capítulo 28. As mulheres chegaram ali. E quando o anjo disse: ele não está mais aqui, você não tem que ficar olhando para dentro de um túmulo vazio. O que vocês procuram entre os mortos? Aquele que está vivo. Eu sei que os jovens aqui enfrentam um desafio muito grande, principalmente quando chega a época de faculdade. Deixa eu te falar uma coisa que o Senhor fala ao meu coração agora. O Cristo, a esperança viva, não está em uma tese muito brilhante, impressionante. Abaixou ele e calabassa. O Cristo, a esperança viva, não está nas filosofias vãs, perecíveis, falíveis. O Cristo, a esperança viva, não está nos ídolos mortos. Ele não está entre os mortos. Ele já se levantou dos mortos. Aí ele disse para o anjo, disse para aquelas mulheres o que ele diz para jovens aqui, principalmente para jovens, pastor. Vão depressa. Aleluia. O Senhor está falando com alguém aqui. Meu Deus. Vá depressa. Não perca tempo. Vai, anuncie aos meus irmãos que Ele está vivo e Ele vai na frente de nós. Eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de falar. Deus está dizendo: levanta-te depressa e anuncia que eu não estou mais entre os mortos. Eu estou vivo para trazer libertação, para levantar o caído, para restaurar
precisa temer. Eu vou na frente de vocês. Ele que te garante. A pregação do Cristo, a esperança viva é urgente. Tem que ser depressa, é hoje, não é amanhã. Não espera, vou me preparar. Levanta, abre a tua boca que o Senhor te enche. Paulo entendeu isso. E ele disse assim: eu vou pregar. E ai de mim que não pregue este evangelho. Aí ele olha para um jovem frágil, com sérios problemas de timidez, um jovem chamado Timóteo, e diz assim: prega, Timóteo, a tempo e a fora de tempo, prega a palavra. Você pode glorificar Ele. Aleluia. Irmão, se há mais de 2000 anos o anjo falou para as mulheres: vão depressa, quanto mais para nós. Jesus, antes de subir ao céu, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O problema é que às vezes a gente fica meio intimidado, porque hoje em dia é tanto modismo no púlpito. Não é não, pastor Ailton? E a palavra é pura. Aleluia. É a palavra que liberta. Aleluia. Meu Deus. É a palavra que restaura. Oh, glória, glória. Jesus orou pelos seus discípulos antes de subir ao céu e disse assim: Pai, eu não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar. Não vou enfadar e nem falar além do que o Espírito Santo de Deus quer falar, porque não é a minha palavra, a palavra é dele. A voz é dele. O que o poder do Evangelho de um Cristo chamado Esperança Viva pode fazer? Ele pode capacitar. Os discípulos, antes da ressurreição, estavam acuados, escondidos, enclausulados, com medo, atemorizados, apavorados, desesperançados. Mas depois que Cristo ressuscitou, você pode encontrar Pedro em Atos capítulo 4. Diante das autoridades, Pedro e João, enfrentando o Sinédrio, aquele Pedro, se aquele que negou Jesus e até xingou. Quando perguntaram para ele: você é um deles? Você é um deles? Jesus estava lá preso, já sendo açoitado. Ele disse: não sou, nunca vi, não o conheço. Meu Deus. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, Deus o levanta cheio do Espírito. E ele diz para todo o Sinédrio. O Sinédrio diz assim para ele: vocês têm que se calar. Parem de pregar esta mensagem. E Cristo ressuscitou nada. E ele disse: nós não podemos parar de pregar esta mensagem. Este Cristo que vocês crucificaram e que vocês mataram, ressuscitou. Aleluia! Ressuscitou. Agora eles são discípulos e apóstolos cheios de ousadia, cheios de poder, cheios de autoridade do Espírito, porque sabiam que Cristo estava vivo. Paulo disse: ele está vivo. Ele apareceu aos discípulos, aos apóstolos, a mais de 500 pessoas.
pessoas. Alguns estão vivos, outros já morreram, já dormem. Interessante que a palavra dorme nos dá a esperança da ressurreição. Porque Cristo, a esperança viva, Ele nos garante que no último dia, aqueles que fecham os olhos aqui estão dormindo. Quem dorme, acorda. Um dia eles irão ressuscitar. Portanto, você não precisa ficar desesperado e nem triste com a perda de alguém. Eu sei que é difícil, o luto tem que ser vivido. Um mundo sem esperança vive um luto desesperador. Mas o crente não é assim, porque ele serve a um Cristo vivo. E Paulo disse assim: olha, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã, seria uma farsa, seria uma mentira. Então aqueles que morreram crendo neste evangelho estavam perdidos. Mas porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, e a primícia dos que dormem, naquele último dia, aqueles que fecharam os olhos aqui, já abrem diante do Pai. Oh Cristo, oh Deus vivo, Deus vivo. A mensagem de um Cristo, a esperança viva, pode fazer coisas extraordinárias. Meu Deus. Eu vi há pouco tempo o testemunho de um pastor missionário, e que ele contava e que na sua primeira viagem a Uganda, nordeste da África, ele e a esposa como missionário para uma etnia chamada Concombas. E quando ele começou a pregar ali debaixo de zombaria, alguns Concombas que não estavam ainda evangelizados se sentaram assim e disseram para ele: pastor, você pode pregar, mas nós vamos atrapalhar. E ele começou a pregar, e ele se atrapalhava porque ele dizia assim: Cristo está vivo. Aí a turma lá gritava: não, ele não está vivo não, Deus não existe. Aí ele dizia: o Senhor Jesus salva. Ele salva nada. E era cachorro latindo, cabra fazendo barulho, criança correndo. E ele começou a pregar, e no final ele disse assim: a minha pregação foi um fracasso. Só que o chefe daquela aldeia, um grande feiticeiro, já havia se convertido, disse assim: foi uma bênção, foi um sucesso, vamos fazer o convite. Quando eles fizeram o convite, mais de 70 aceitaram Jesus, mesmo sem entender o idioma. E quando eles encerraram o culto, ele estava sentado junto com a sua esposa, quando uma mulher de uma outra tribo, que não entendia o dialeto direito, e eles olharam no caminho e aquela mulher vinha se arrastando. Irmãos, olha o poder do Evangelho. Aleluia. De Cristo, a esperança viva. Aquela mulher havia sofrido paralisia quando era criança ainda, e ela era de uma outra tribo, e ela veio se arrastando pela estrada de barro, pelas pedras, pelo mato, porque ela pediu para o pai dela carregá-la para levar até onde tinha aquele missionário pregando a palavra. Pediu para os seus irmãos e nenhum quis, porque não gostavam do Evangelho, porque não queriam aceitar o Evangelho. Mas ela disse: eu vou. E ela veio se arrastando por quilômetros. E quando ela chegou diante daquele missionário, ela gritou no dialeto dela, querendo ouvir a palavra e perguntando se ainda havia tempo dela entregar a vida dela a este Jesus, ao Cristo vivo. Aleluia. E ela gritava: Ucajá, e falava, Ucajá quer dizer homem branco, no dialeto dela.
Fique de pé, vamos orar.